O que é correto? Dizer que uma dúzia de ovos é ou que uma dúzia de ovos são? Quando iniciamos o nosso percurso na escola, é usual os professores darem imensa importância à unidade. Às vezes, é complicado entendermos o motivo. Pensemos, por exemplo, que num determinado dia pretendemos comprar, numa mercearia, uma maçã, mas que as maçãs apenas são vendidas ao saco. Resta-nos comprar um saco de maçãs e é precisamente isso que fazemos. Compramos um saco de maçãs, levamos o saco para casa, tiramos uma maçã e cortamo-la. Depois comemos uma fatia. Ora, um saco, uma maçã, uma fatia. Qual destes é o verdadeiro um? Claro que todos o são, pois poderemos considerá-los como unidades de referência. Então, por que razão a ideia de unidade é tão importante por trás da construção do sentido de número e das suas diferentes representações? Todo o sistema numérico depende de podermos alterar aquilo que designamos como unidade e depende da possibilidade de alteração dessa designação. Essencialmente, temos duas formas de alterar as unidades, ou seja, de criar novas unidades de referência. Quando compomos unidades, associamos um conjunto de outras unidades para formar uma nova unidade composta por várias outras unidades, como por exemplo uma dúzia de ovos, juntamo-los e formamos uma nova unidade de referência, a dúzia. Uma dúzia de ovos é assim uma unidade de referência que se obtém por composição. Outros exemplos de unidades de referência obtidas por composição podem ser um baralho de cartas, um par de meias, um quarteto de jazz e, claro, um par de dançarinos que formam um casal. Pensemos agora numa fatia de pão. Não se trata de uma unidade obtida por composição, porque não agregamos uma quantidade de pão de diferentes padarias e juntamos para fazer uma fatia. Nada disso. Começámos com um pão e cortámo-lo em pedaços mais pequenos, fatias. Cada fatia de pão é uma unidade de referência obtida por decomposição. Outros exemplos de unidades obtidas por decomposição são um quadrado de uma tablete de chocolate, um gomo de uma laranja ou uma fatia de pizza. O mais importante de reter em relação às unidades consiste em pensar que quando formas uma nova unidade, podes passar a tratá-la como a primeira unidade. Podemos compor novas unidades e decompor ou fracionar unidades para obter novas unidades de referência. Pensemos em bolachas torradas. Suponho que as bolachas estão organizadas em pacotes com 2 bolachas. Depois juntemos 4 pacotes numa caixa de bolachas. Quando comprarmos uma caixa de bolachas torradas, estaremos a comprar uma só unidade, 4 unidades ou 8 unidades. Na verdade, depende do que assumires como unidade de referência. Quando dividimos uma fatia de pizza com um amigo, temos de cortar a fatia em 2 pedaços mais pequenos. Portanto, uma caixa é uma unidade obtida por composição e quando dividimos uma pizza estamos a decompor uma unidade, obtendo assim uma nova unidade de referência. Mas o que é que isto tem a ver com a matemática? Em matemática tudo é rigoroso. 2 mais 2 é igual a 4 e 1 é sempre 1. Mas afinal não será bem assim? Depende do que assumirmos como ponto de partida, ou seja, o que tomarmos como unidade de referência. 1 nem sempre é 1. Mas porquê? Bom, comecemos por 1 e contemos até 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E chegamos a 10. Para escrevermos 10, escrevemos um 1 e um 0. Este 1 significa que temos um grupo e 0 ajuda-nos a lembrar que temos um grupo e não uma unidade. Temos uma dezena. Mas afinal, tal como o 1, tal como uma dúzia de ovos, tal como um ovo, 10 é uma unidade. E 10 vezes 10 são 100. Quando pensamos em 100, tal como no caso das bolachas, será que pensamos em 100 unidades, em 10 unidades ou uma unidade? Tudo depende do que assumirmos como unidade de referência. Portanto, em matemática, como na vida, pensem sempre quando escrevem 1. Seja em que lugar estiver o 1, seja quantas coisas representar essa unidade, 1 é sempre 1. O mesmo acontece no caso da herança dos 35 camelos que vimos atrás. A unidade de referência é o total da herança e seja qual for o número de camelos, poderemos considerar como unidade a totalidade da herança. Assim aconteceu com Moçarraf e com a sua forma de resolver o problema da herança. Já reparaste que se a herança, a unidade, fosse 17 camelos, Moçarraf teria emprestado o seu camelo para facilitar os cálculos, mas no final apenas lhe seria devolvido o que já era seu. Isto é o maravilhoso e encantador mundo da matemática.